Olá você, mais uma vez, Biologia, Enem, Ciências da Natureza, professor Cornélio com vocês mais uma vez, mais um pouquinho para estarmos aqui demonstrando detalhes da biologia, detalhes do conteúdo programático, para que nós possamos juntos estarmos melhorando as habilidades e as competências para fazermos uma prova do Enem de extrema qualidade. E nós queremos dar continuidade falando um pouquinho sobre a parte de biologia celular. Nós comentamos já nas aulas anteriores sobre aspectos dos tipos de células procariotas e eucariotas. Falamos da mesma maneira sobre alguns detalhes importantes sobre a parte externa que reveste a célula, que é a membrana plasmática. Eu gostaria de retomar com vocês o seguinte aspecto. Quando comentamos sobre a membrana plasmática, nós comentamos sobre as funções delas e falamos que a membrana plasmática ela está presente em todas as células. E falamos de modo bem especial sobre o transporte. Gostaria de enfatizar que o transporte através de membrana é um tipo de conteúdo que você tem que ficar bem atento, especialmente quando se trata de transporte passivo, osmose e difusão. Da mesma maneira, transporte ativo, bomba de sódio e potássio, que nós vamos retomar nas nossas aulas, e ficar bem atento na conceituação de osmose e difusão, que são conceitos importantes que estão interligados em outros conteúdos e, portanto, vale a pena a gente retomar. Mas hoje, para darmos continuidade, vamos estar falando sobre o citoplasma da célula. Então, gostaria que você acompanhasse conosco agora um pouquinho, falando um pouquinho mais de biologia celular. O citoplasma celular. O citoplasma da célula. O citoplasma ele é composto pelo hialoplasma, o hialoplasma ou citosol, que é aquele fluido, aquela massa gelatinosa, onde estão mergulhados os organoides citoplasmáticos. Então, se nós pensarmos numa célula assim, nós vamos ter, obviamente, externamente, uma membrana plasmática, e vamos ter na parte interna aqui, uma região chamada citoplasma. Então, o citoplasma é essa região. Então, o citoplasma é composto por essa região dentro dessa célula delimitada pela membrana. E dentro do citoplasma nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o hialoplasma. O hialoplasma que é aquela substância que é o citosol, fluida, gelatinosa, onde estão mergulhadas todas as partes da célula, como o próprio núcleo, os organoides e assim por diante. Da mesma maneira, nesse citoplasma existe um citoesqueleto. Esse citoesqueleto vai garantir a forma. O citoesqueleto ele é formado por microfilamentos de actina. Vamos ter os microtúbulos e os filamentos intermediários. Então é como se fossem escoras que vão dar uma forma à célula. Então, se nós olharmos em microscopia eletrônica essa célula, nós teríamos aqui filamentos, mais ou menos assim, que vão dar essa forma característica à célula. Então, dentro do citoplasma, vamos ter o hialoplasma, que é a parte fluida, e vamos ter o citoesqueleto, que na verdade são estruturas, escoras, que vão dar a forma, vão permitir o movimento das células, formadas por microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Aqui nós temos, nesta imagem, um exemplo clássico do citoesqueleto. Então, nós temos aqui o citoplasma, aqui nós vamos ter os microfilamentos, ó. Então, a presença dos microfilamentos, ok? Vamos ter aqui filamentos intermediários, um pouco mais espessos, né? E vamos ter aqui os microtúbulos. Você observa que eles são um pouquinho mais espessos ainda. Então, nós temos microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos que vão, entre outras coisas, ancorar esta membrana, dando formato à célula. Claro, tem inúmeras outras funções associadas, ok? Você observa claramente nessa imagem a relação que existe desse citoesqueleto com as organelas celulares. Por exemplo, microtúbulos vão estar associados à formação de cílios e flagelos. Da mesma maneira, nós vamos ter aqui a formação dos centríolos. Então, nós vamos ter uma relação bem interessante também desse citoesqueleto com a formação de algumas estruturas presentes dentro dessa célula, ok? Agora, quando nós analisamos a estrutura de uma célula, nesse caso aqui de uma célula animal, essa célula, obviamente que externamente, nós vamos ter aqui uma membrana plasmática.
Mas dentro do citoplasma existe uma série de organelas e organoides importantes. Óbvio, aqui nós temos a carioteca, que delimita o núcleo. E vamos ter aqui uma região que é o nucleolo. Posteriormente, nós vamos analisar o núcleo com detalhes com vocês. Agora, temos uma série de organoides importantes. Por exemplo, aqui nós temos um retículo endoplasmático rugoso. Ó. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque estão associados a ele os ribossomos, aquelas organelas ligadas à síntese proteica que toda célula deve ter. Temos também, ó, aqui estão os microtúbulos que nós comentamos há pouco, que fazem parte do citoesqueleto. Lembrando que citoesqueleto só está presente em células eucariotas. Tá? Em célula procariota não existe citoesqueleto. Então, célula de bactéria, cianobactéria, não tem citoesqueleto. Aqui nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Aqui nós vamos ter uma estrutura chamada lisossomo. Os lisossomos estão associados ao processo de digestão intracelular. Aqui nós vamos ter também os vacúolos, vacúolo de suco celular, que está ligado basicamente ao processo de controle osmótico, então a osmorregulação. Temos uma organela muito importante aqui, que são as mitocôndrias, responsáveis pelo processo de respiração celular aeróbica. Vamos ter também aqui uma estrutura conhecida por aparelho ou complexo aparato de Golgi ou Golgiense. Tá? Então vamos ter as vesículas de Golgi aqui associadas. Então complexo Golgiense. E vamos ter ainda aqui nessa região, representada em azul, o retículo endoplasmático liso. Tá? Essa célula aqui ela está realizando pinocitose, ou seja, ela está englobando uma partícula líquida. Então nós vamos agora analisar o quê? Cada uma dessas organelas aqui, então é importante você saber identificar. Quando você olha para uma célula dessas, pode ser que se aponta uma seta para uma determinada organela e é importante você saber identificar o formato dessa organela para poder, obviamente, relacionar a função e assim por diante. Então fique atento, você tem que saber mais ou menos a forma dessa organela. Tá? Então vamos lá. Se nós olharmos aqui, ó, numa célula vegetal e numa célula animal, nós temos algumas coisas características de cada uma delas. Então, por exemplo, qual é a reserva vegetal? O que o vegetal guarda na sua célula como reserva? Ele vai guardar uma substância que nós já estudamos nas nossas aulas, que é o amido. O amido é um polissacarídeo que tem mais ou menos 4.000 moléculas de glicose. Então, a reserva vegetal é o amido. Tem por volta de 4.000 moléculas de glicose. A célula vegetal armazena o amido. A célula animal, no nosso caso, por exemplo, nos músculos e no fígado, nós armazenamos o glicogênio. O glicogênio é uma molécula, também um polissacarídeo, que tem por volta de 40.000 glicoses. Portanto, é uma molécula muito grande. Então, a reserva vegetal é o amido, a animal é o glicogênio. Glicogênio também é armazenado por fungos, não somente por animais, ok? Outra coisa interessante, a parede celular. A parede celular, ela obviamente está presente numa célula vegetal, mas uma célula animal não tem parede celular. Então, uma diferença interessante. Outra coisa, os plasmodesmos. O que são plasmodesmos? São pontes de comunicação. Uma célula vegetal, ela vai ter plasmodesmos. Animal, ela não tem plasmodesmos. Os vacúolos. Os vacúolos, na verdade, nós temos tipos de vacúolos. Então, os vacúolos nos vegetais, se a gente recordar com você aqui uma célula vegetal, nós vimos na aula anterior de membrana plasmática, eu falei de osmose. Eu falei de uma célula vegetal que tinha um vacúolo enorme. E aqui nós temos lá o núcleo. Então, o vacúolo de suco celular, que controla a questão da osmorregulação, ele é muito grande numa célula vegetal. As células animais também têm vacúolo.
Então, nós vamos ter os vacúolos, né, relacionados ao... Tem vários tipos de vacúolos, vacúolos digestivos, nós vamos ter, por exemplo, em organismos como protozoários, né, que obviamente não são animais, vacúolos pulsáteis ou contráteis. Então, os vacúolos nas células animais são menores. Como nós vimos na imagem aqui, ó, então nós temos um vacúolo aqui, ó, muito pequeno, né, comparado ao que nós vamos ter numa célula vegetal. Ok? Outra coisa interessante é os cloroplastos. Cloroplastos, obviamente, organelas ligados à fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Somente células vegetais. Então, nos vegetais, nós vamos ter cloroplastos presentes. Na verdade, as algas chamadas azuis, as cianobactérias, também fazem fotossíntese, mas não tem cloroplasto. Cloroplasto é uma estrutura presente em célula vegetal e, obviamente, ausente em células animais. Outro processo, outro item, complexo de Golgi ou Golgiense. Tá? Vesículas isoladas em células vegetais e vesículas empilhadas em células animais. Então, mais ou menos assim, ó, o empilhamento dessas vesículas dos dictiossomos, tá? Numa célula animal. Tá? Os peroxissomos são estruturas relacionadas à degradação de água oxigenada através de uma enzima chamada catalase, porque a água oxigenada é muito tóxica. Essa estrutura não está presente, ela está presente em células vegetais e também está presente em células animais. E os centríolos, os centríolos com estruturas ligadas ao processo de divisão celular, os centríolos estão presentes em vegetais somente inferiores e ausentes na maioria. Então, vou colocar aqui ausentes na maioria, só nos vegetais inferiores que estão presentes. E os centríolos estão presentes nas células animais. Tá? Então, a maioria dos vegetais não tem centríolo. Então, aqui nós temos uma pequena comparação. Isso é típico. Então, se alguém fala, olha, compare uma célula vegetal com animal, o que a vegetal tem que animal não tem e vice-versa. Então, essa tabela é de suma importância, vale a pena você ficar atento. E, claro, saber essa comparação e saber identificar essa organela. Porque às vezes aparece uma célula e você tem que indicar quais seriam as diferenças. E, obviamente, saber as funções também é de muita importância. Vamos lá? Aqui nós vamos ter, então, essa comparação muito importante entre célula animal e vegetal. Se você olhar à esquerda, você tem uma célula animal e à direita uma célula vegetal. Então, olha só. Nós vamos ter aqui, os ribossomos, uma célula animal tem. Obviamente que uma célula vegetal também vai ter, porque ribossomo toda célula precisa apresentar. A membrana plasmática, a célula animal tem, a célula vegetal também tem que ter. Por quê? Porque é um outro item que toda célula tem que apresentar. Tá? O núcleo, uma célula animal tem, né? Uma célula vegetal também vai ter. Tá? Por quê? Porque ambos são células eucariotas e têm núcleo definido, delimitado por uma carioteca. Tá? O citoplasma presente numa célula animal, numa célula vegetal, também tem. Agora, mitocôndrias, uma outra organela, uma célula animal, tem. A célula vegetal também tem. Então, quais seriam algumas diferenças significativas? Uma delas está aqui. Ó. Célula vegetal tem cloroplastos, que animal não tem. Célula vegetal tem o vacúolo de suco celular. No caso, né, da célula animal existem outros tipos de vacúolos, não de suco celular. E vamos ter parede celular, a parede celular que é formada por celulose. Tá? Parede celular por celulose. Então, nós vamos ter aqui, né, obviamente, uma comparaçãozinha interessante. Uma coisa que nós citamos antes também, que a célula vegetal apresenta, são plasmodesmos. Os plasmodesmos são pontes, tá, de comunicação que existem e somente células vegetais apresentarão plasmodesmos. Aqui nós destacamos as principais funções, só para revisarmos com vocês as organelas e suas funções. Então, por exemplo, o núcleo. Como o núcleo tem o DNA, que vai formar o RNA,
claro, também o núcleo vai ter proteínas, etc., o núcleo tem por função controlar toda a expressão genética. Direta ou indiretamente, o DNA tem a receita de tudo. Portanto, ele controla tudo. O retículo. O retículo endoplasmático rugoso. Gente, ele é rugoso. Por quê? Essas vesículas todas que nós vamos encontrar aqui, então os retículos muito amplos dentro de uma célula, tá? Eles podem vir assim, ó, cheio de pequenas bolinhas associadas. Essas pequenas bolinhas que vêm associadas, nós vamos chamar de ribossomos. Quando ele vem associado aos ribossomos, obviamente que a principal função do retículo endoplasmático rugoso passa a ser a produção de proteínas. Só que interessante, ribossomos livres, eles produzem proteínas para utilização interna. Ribossomos associados ao retículo rugoso produzem proteínas para exportação. Então, o retículo rugoso também tem a função de transporte. Tá? O complexo golgiense. A secreção celular é uma das principais funções, assim como a produção dos lisossomos, assim como a formação do acrossoma. Acrossoma, lembrem do espermatozoide. O espermatozoide, ele vai ter na cabeça uma espécie de um pequeno capacete. Esse capacete é o acrossoma. O acrossoma carrega dentro uma enzima produzida pelo retículo endoplasmático rugoso chamada hialuronidase. Essa enzima facilita a entrada do espermatozoide na estrutura chamada ovócito secundário. Quem forma o acrossoma? O complexo golgiense. Quem forma a enzima que está lá dentro? O retículo endoplasmático rugoso. Tá? Da mesma maneira, durante o processo de divisão celular, a divisão celular vegetal, tá? Ela é diferente da animal. O animal ocorre de fora para dentro. Ela é centrípeta. E de um vegetal ela é centrífuga, é de dentro para fora. Então, a formação de uma lamela média, essa lamela média é formada por pectatos de cálcio e magnésio. Quem forma essa lamela média é o complexo golgiense, que atua na divisão celular vegetal. Tá? Outra organela que nós vamos avaliar com muito carinho, as mitocôndrias. As mitocôndrias estão ligadas à respiração, obviamente, celular, e, portanto, a produção do trifosfato de adenosina, o ATP, ou seja, a nossa cápsula energética. Tá? Então, a mitocôndria está ligada ao processo de respiração celular. Tá? O retículo endoplasmático liso, então você vai ter uma série de vesículas que não têm ribossomos associados. Também podemos dizer que tem uma função ligada ao transporte, mas tem uma função muito interessante ligada à síntese de lipídios. Por isso, nos lugares onde nós vamos produzir lipídios como esteroides, hormônios, por exemplo, testículo. Testículo produz testosterona, que é um esteroide, que é um lipídio. Lá nós teremos retículo endoplasmático liso bastante acentuado. Ele também atua no processo de desintoxicação através de drogas, por exemplo, no fígado, que desintoxica o corpo em relação ao álcool. Também vamos ter retículo endoplasmático liso associado. Os lisossomos, que derivam do complexo golgiense, ligados à digestão intracelular. Os centríolos, que são formados por microtúbulos. Vamos ter aqui nos centríolos mais ou menos uma estrutura dessa maneira aqui que eu estou desenhando. Tá? Então aqui nós temos a carinha de um centríolozinho, beleza? Então vamos ter algo mais ou menos assim. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou aqui um pouquinho, são na verdade 9. Né? Então tem que ampliar aqui um pouquinho, beleza? São na verdade 9 trincas de microtúbulos, ok? Formando, portanto, 27 pequenos microtúbulos. Então, quando nós observamos os centríolos numa célula, eles estarão dispostos perpendicularmente, algo assim. Quando falarmos em divisão celular, vamos retratar bastante os centríolos. Então, além de formar os cílios e flagelos, eles atuam no processo de divisão celular, na organização dos cromossomos. Tá? Os peroxissomos em células animais, glioxissomos em células vegetais. Tá? A função basicamente é armazenar uma enzima de nome catalase,
que acelera a degradação da água oxigenada, H2O2, tá? Obviamente, a água e o oxigênio vai ser liberado, né? Porque a água oxigenada acaba sendo tóxica para as células. Portanto, peroxissomos produzem a catalase. E nós temos uma revisão das principais organelas celulares. Vamos analisar agora como isso poderia ser cobrado no teu Enem. No Enem de 2015, foi cobrado o seguinte: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Então, olha que interessante, nós comentamos com vocês que a sequência da produção de uma proteína é assim: o DNA forma os RNAs que formam as proteínas. Numa célula eucariota, nós vamos ter o processo de formação do RNA, ou seja, a transcrição, acontecendo no núcleo. E o processo de tradução, que é a formação de proteínas, no citoplasma. Então ele falou o seguinte: para você identificar a formação dessa proteína, a proteína é formada por quê? Por uma estrutura chamada aminoácidos. Então eles marcaram radioativamente os aminoácidos para acompanhar a formação das proteínas desde a fase inicial de produção até o destino final. Então a gente vai analisar com vocês aqui o seguinte: qual é o trajeto, né, que esse aminoácido vai ter até ser liberado pela célula, até essa proteína ser secretada. Ok? Então, gente, a sequência sempre vai ser assim, fiquem atentos que isso é uma questão clássica. Então, imagina que eu tenho aqui o núcleo de uma célula. Associada ao núcleo, nós vamos ter uma estrutura, tá, mais ou menos assim, cheia de pequenas pelotinhas, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui no núcleo estava o DNA. Com esse DNA foram formados os RNAs. Obviamente, foram passados para o citoplasma. O retículo endoplasmático rugoso está cheio de ribossomos. O retículo rugoso, ele fez o quê? Ele produziu as proteínas. Essas proteínas, elas foram enviadas para uma estrutura que é o complexo golgiense. Então, aqui nós vamos ter uma estrutura que é o complexo golgiense. Posteriormente, o complexo golgiense formou vesículas secretoras, tá? Então, aqui as vesículas secretoras e a substância, no caso, as proteínas, imagine aqui a membrana plasmática, tá? Elas serão enviadas para fora através dessas vesículas secretoras. Então, o trajeto dessa proteína vai ser retículo rugoso, complexo golgiense, vesículas secretoras. Beleza? Então, olha só. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o retículo rugoso, o complexo golgiense e a vesícula de secreção. Então, nós temos aqui a radioatividade, vamos ter aqui o tempo. Então, nós vamos ter aqui o retículo endoplasmático. Aqui, ó, a quantidade de proteína radioativa era pequena. No complexo golgiense, muito pequena. E na vesícula secretora era grande. Será que já começa na vesícula secretora com grande quantidade? Lembra que a sequência é retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense e aí vesícula secretora. Então tem que começar com muito aqui uma quantidade menor e aqui menor ainda. E gradativamente vai aumentando a quantidade de proteínas no Golgi, na vesícula secretora e reduzindo no retículo rugoso. Tá? Então vamos lá, seguindo. Próximo gráfico mostra, ó, primeiro momento, pouquíssimo no retículo rugoso,
muito no complexo de Golgi e pouco na vesícula secretora. Então, será que dá para... O que nós temos que ficar atento aqui? A quantidade no retículo rugoso, ela tem que ser maior e ela vai gradativamente diminuindo. Então, vamos olhar aqui os gráficos. Ó. Esse primeiro gráfico, tá? Então, vamos analisar aqui, né? O primeiro gráfico para você poder, já que você entendeu agora o processo. Então, quando você pega um gráfico, ó, você sempre avalia quais são as variáveis. Aqui, radioatividade e aqui, tempo. Se você sabe que o trajeto da radioatividade é esse, ó, aqui eu comecei com muita radioatividade, aqui eu tenho uma quantidade menor e aqui menor ainda. Então tem que ter muito no retículo rugoso, uma quantidade menor no Golgiense e menor ainda na secreção. Isso aos 5 minutos. E depois, aos 10 minutos, vou ter que, obviamente, ter uma redução no retículo e um aumento no Golgi. Então você olha o primeiro gráfico, você olha o segundo gráfico, ok? Verifique aqui, ó, só o retículo rugoso. Ó. E você olha o terceiro gráfico. Tá? Então, você olha aqui o terceiro gráfico, você olha o quarto gráfico e você olha agora, né, o último gráfico. Tá? Então, qual a alternativa que, obviamente, vai mostrar a correta relação aqui? Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, nós vamos ter o quê? Uma quantidade de radioatividade grande no retículo rugoso. Eu vou colocar esse gráfico diferente para você. Ó. Então, começou no minuto 5, muito no retículo rugoso. No minuto 10, já diminuiu. No minuto 15, ó, diminuiu mais ainda. Por quê? Porque o retículo rugoso começou, ele produziu muito, só que ele vai mandando embora. Para quem? Para o Golgi. Então, o Golgi que está aqui em cinza, ele começou com muito pouco, aumentou muito, ó, ele empacotou. Só que daí o que ele faz? Ele vai formar as vesículas de secreção. Então, aqui é o complexo de Golgi. E aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Agora, a vesícula de secreção no início não tinha nada. Aqui ainda não tinha nada porque o Golgi ia formar a vesícula. E no final vai ter muitas vesículas de secreção que vão estar liberando. Então, a sequência correta está representada nesse gráfico aqui, que seria a letra C como resposta correta. Ok? Ó, beleza? Vamos só voltar aqui. Ó, a né? A letra B e a letra C como resposta correta. Mais uma questão do Enem 2013. Uma indústria está escolhendo linhagens de microalgas que otimizem a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Nós estamos escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção. Tem que secretar, quem que secreta? Vesículas secretoras, que vem da onde? Do complexo Golgiense. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Nós vamos ter aqui o perfil celular da linhagem. Ó, a quantidade de organelas. Aqui nós vamos ter as linhagens representadas. Linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3, linhagem 4 e linhagem 5. E aqui nós vamos ter o quê? O núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense e as mitocôndrias. Então nós vamos ter que ter o quê? Ele quer o quê? Se nós voltarmos, ó. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. E então, ela vai produzir alguma coisa para secretar. Tem que ter o quê? O retículo endoplasmático rugoso, tem que ter o complexo de Golgi, o Golgiense, as vesículas de secreção. Tá? Mitocôndrias vão garantir energia. Como ela vai estar trabalhando, é interessante também ter uma quantidade boa de energia. Aqui nós vamos ter, nesse gráfico, entenda que a proporção, olhe bem as cores. Então, a linhagem 1. Então, você tem aqui, ó, linhagem 1. Então, nós vamos ter aqui, essa primeira cor é o núcleo. Núcleo, ó. Essa primeira parte aqui eu vou realçar para vocês, ó. Tá? Núcleo, tá? Aqui da mesma maneira, assim por diante e etc. Tá? O que na verdade essa célula tem que ter em grande quantidade? O retículo que vai produzir e o complexo Golgiense que vai produzir. Beleza?
para poder, obviamente, liberar, né, esse polímero que as algas terão. Então, se nós analisarmos aqui, ó, a linhagem, né, o núcleo, ó, 20, 20, 20, 20, 20, tá? O retículo endoplasmático rugoso aqui, ó, 20, 35, 15, 40, 45. A próxima, complexo Golgi, 50, 40, 35, 20 e 15. Mitocôndrias, 10, 5, 30, 10 e 30. Então, nós vamos ter que ver aqui o seguinte. Quem tem uma quantidade maior de retículo, tá, rugoso e complexo golgiense, e obviamente também mitocôndrias para produzir energia e aí poder secretar. Então ele colocou assim, qual é a melhor linhagem para se conseguir o maior rendimento de polímeros secretados no meio? Obviamente, se nós olharmos aqui, a linhagem 1 é a mais importante, ó, porque a linhagem 1, nós temos aqui 20, retículo endoplasmático 20, complexo golgiense, ó, 50, é que melhor secreta, e mitocôndrias 10. Ninguém tem, ó, aqui 40, aqui 35, aqui 10, ó, aqui tem 50 de complexo de Golgi, aqui tem 40, aqui tem 35, aqui tem 20, aqui tem 15. Se ela é para secretar, tem que ter mais complexo de Golgi, é só isso que você tem que verificar. Quem tem mais complexo de Golgi? Está aqui, ó, 50 de complexo de Golgi. Portanto, você só ia procurar na tabela quem tem maior quantidade de complexo de Golgi ou golgiense, que seria o quê? A linhagem 1. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Ok, pessoal? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.